Muito boa tarde a todas e todos que nos acompanham. Daremos, nesse momento, seguimento à programação do 11º Seminário de Proteção à Privacidade e aos Dados Pessoais, uma realização do Comitê Gestor da Internet no Brasil e do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, o NIC-BR. E nesse painel de número 7, nós iremos discutir a construção de uma cultura de proteção de dados no Brasil. A ideia é fazer um diagnóstico, né, de onde nós estamos e para onde nós iremos. E para discutir esse tema, nós convidamos um painel de alto nível, temos 4 painelistas com larga experiência no tema e em posições de destaque em suas instituições. A começar pelo excelentíssimo senhor ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, que é ministro do Superior Tribunal de Justiça, que muito nos honra por ter aceitado o convite com a sua presença. Também do professor Carlos Afonso de Souza, que é um dos pioneiros do direito, do estudo do direito à privacidade e proteção de dados no Brasil, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, ITS Rio. A Fernanda Campagnucci, que é diretora executiva da Open Knowledge Brasil, que é uma organização também com uma longa trajetória, uma longa atuação no tema, e o Fabrício da Mota Alves, que foi indicado pelo Senado para compor o Conselho Nacional de Proteção de Dados da Agência Nacional de Proteção de Dados, recém-criada. Então, com esse time de peso, nós iremos discutir esse diagnóstico e avaliar, a partir do contexto brasileiro, quais são as tendências. E é evidente que esse debate ele surge, né, no momento em que em que o país discute, né, a situação da segurança de servidores, né, do setor público, particularmente do Poder Judiciário. Nós viemos aí de uma sequência de ataques massivos, né, contra o STJ, contra o TSE, agora no último dia 15, no dia das eleições, e em que pese esses ataques, no caso do TSE, o mais recente, não ter comprometido nenhuma informação e não ter permitido acesso a nenhuma informação de eleitores, candidatos, partidos ou coligações, apenas os atacantes obtiveram ali informações meramente administrativas relacionadas a servidores do tribunal e também ex-ministros da corte, e vazaram essas informações no dia da eleição. Isso, evidentemente, não comprometeu e não compromete em nada a integridade do pleito, e muito menos existe qualquer relação com qualquer teoria conspiratória que foi criada a partir disso para tentar desacreditar o trabalho da Justiça Eleitoral e tentar colocar ali sob suspeita, né, a segurança da urna eletrônica, a segurança do sistema eletrônico de votação, sistema de apuração, etc. No final das contas, a matéria-prima, né, para essa discussão toda é justamente os requisitos de segurança da informação e a necessidade de proteger essas informações do acesso não autorizado por terceiros. De modo que, com esse pano de fundo, né, eu lanço a primeira questão para a nossa reflexão. A proteção de dados pessoais, já que temos a LGPD em vigor e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados recentemente criada, ela deve começar pelo CPD ou deve começar pelas salas de audiência? E com essa pergunta bem ampla e bem aberta, eu convido o primeiro ilustre convidado desse painel, o excelentíssimo senhor ministro Ricardo Cuevas, para que ele faça a sua intervenção e nos enriqueça a nossa discussão com a sua visão sempre muito qualificada e sempre muito pertinente para os temas atuais. Por favor, ministro, o senhor tem a palavra.
Boa tarde a todos, é uma alegria e uma honra estar aqui nesse evento do Comitê de Internet, é a primeira vez que eu participo, e ainda mais com palestrantes tão qualificados, né? Os meus colegas de painel, eu não vou nominá-los um a um, até porque não estou vendo, por alguma configuração da minha tela, não estou vendo todos. Sintam-se todos homenageados, e o nosso tempo é muito escasso, 12 minutos apenas, é menos do que uma sustentação oral. O tema que o Tiago já lançou como provocação, de fato, é muito difícil de qualificar, né? Qual que é o ponto de convergência e divergência entre proteção de dados pessoais e segurança da informação? O ataque hacker ao STJ, que parou o tribunal por mais de uma semana, de fato, coloca em xeque isso, chama atenção para a necessidade de nós, ao mesmo tempo, enfatizarmos esse aspecto da LGPD e distinguirmos aquilo que deve ser diferenciado da segurança cibernética, né? O ministro Fux, agora, muito oportunamente, criou no CNJ um Comitê de Segurança Cibernética, que é uma outra dimensão da proteção dos dados. É claro que a dogmática, a doutrina, a jurisprudência da proteção dos dados pessoais tem pontos de afinidade, sim, com segurança da informação, integridade da informação, mas ela não se confunde com isso, não se resume com isso. Mas, claramente, teremos que enfatizar esse ponto, e esse ponto, curiosamente, ele já era objeto de uma recomendação recente do CNJ, a recomendação 73 de 2020, que foi resultado de um trabalho, de um grupo de trabalho constituído no âmbito do CNJ, com a minha participação da Laura Shetton Mendes, do Danilo Doleda e tantos outros membros qualificados que têm militado nessa área, que procura fazer uma adaptação da LGPD ao Poder Judiciário, uma adaptação que não é trivial em nenhum lugar do mundo. Basta ver que, por exemplo, o GDPR, ou o RGPD, na União Europeia, ele é quase omisso quando se trata de remissões ao Poder Judiciário, porque, claro, o Poder Judiciário, e isso consta de um dos considerando ali do RGPD, o Poder Judiciário, para ter credibilidade, ele tem que ter autonomia, independência e parcialidade, e, portanto, não pode estar sujeito à autoridade de proteção de dados, que não pode interferir na atividade fim de prestação jurisdicional do Poder Judiciário. É claro que toda atividade atípica não jurisdicional do Poder Judiciário está, sim, sujeita amplamente a LGPD e determinações da autoridade, mas a atividade típica, a atividade jurisdicional, essa é insindicável por uma autoridade administrativa. Caso contrário, teríamos uma invasão direta dessa atividade tão nobre do Poder Judiciário, né, que é entregar a justiça, realizar a prestação jurisdicional. É preciso, então, logo de cara, separar o joio do trigo. A recomendação 73, ela procura criar algumas balizas para que os diversos tribunais do país, respeitadas as autonomias de cada ente da federação, de cada estado do Distrito Federal e as peculiaridades da justiça, especializada ou não, criarem planos de ação que contemplem pelo menos alguns elementos básicos. Um deles, claro, como se organiza isso, fazer um mapeamento de todas as atividades, fluxos, rotinas de trabalho nos quais a questão de proteção de dados aparece com mais intensidade. Um plano também que contemple a comunicação disso e comunique aos titulares quais são os direitos que ele tem, que também contemple um sistema mais ou menos complexo, de acordo com o tamanho do tribunal e com o volume daquele tribunal, o sistema de gestão do consentimento, né, que é a pedra de toque, em geral, da Lei de Proteção de Dados, a questão da retenção de dados e de cópias de segurança, num contexto em que os autos são digitalizados e não mais cartazes, né, no STJ, nós já não temos mais autos de papel, tudo é eletrônico. Como garantir que haja cópias, como é que o backup deve ser feito. Uma outra preocupação é que os contratos também sejam revisados, tendo em vista essa nova ótica da Lei Geral de Proteção de Dados,
E, por fim, essa questão mencionada agora pelo Tiago, um plano de respostas a incidentes de segurança. Já se sabia que os incidentes de segurança aconteceriam, não se imaginava que fosse tão cedo. É inevitável. As maiores organizações do mundo, as mais protegidas, estão sujeitas a essas invasões, cada vez mais sofisticadas, cada vez mais frequentes, e é preciso, obviamente, ter um plano de contingência para evitar isso, com protocolos de segurança, e também como responder a isso, já que eles quase que inevitavelmente acontecerão. Nós vimos agora que estamos longe disso, né? Nesse aspecto, estamos longe disso, tanto no que diz respeito à segurança cibernética em estrito senso, que é objeto desse comitê criado pelo ministro Fux no CNJ, quanto a essa preocupação mais holística, vamos dizer assim, com a segurança da informação, a integridade da informação, na sua interface com a proteção de dados pessoais. Essa recomendação 73 também ela contém algumas exigências de que os sítios eletrônicos dos tribunais informem quais são as características básicas da LGPD, quais são os requisitos para o tratamento legítimo de dados, quais são as obrigações dos controladores, quais são os direitos dos titulares, mais uma vez, e que contenham também uma maneira simplificada de garantir o acesso dos titulares de dados a quem possa resolver eventuais contendas, né? Para isso, um formulário para que possa ser exercido o direito dos titulares de dados pessoais. E, por fim, o terceiro eixo dessa recomendação 73 é que os sítios eletrônicos indiquem claramente qual que é a política de privacidade para a navegação do sítio, um requisito que já tem começado a aparecer depois da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, e antes mesmo disso, quando entrou em vigor o RGPD, a gente começou a notar, todo mundo notou que a política de cookies começa a aparecer nos aplicativos, nos sites em geral. O registro de tratamento de dados pessoais com informações, e aí nós nos inspiramos fortemente no modelo adotado pelo Tribunal Espanhol, pela Suprema Corte Espanhola, que define em rubricas bem claras esses registros de finalidade do tratamento, a base legal do tratamento de dados pessoais, a descrição dos titulares, as categorias de dados, as categorias de destinatários, como se fará a transferência internacional, o prazo de conservação, medidas de segurança e a política de segurança da informação. Claro que, no Brasil, além de tudo, nós temos um problema maior, talvez, que é a questão de que a publicidade dos atos processuais no Brasil tem uma dimensão muito maior do que na Europa ou nos Estados Unidos. A começar pela deliberação, que é totalmente pública e televisada, o que é inimaginável lá fora. Sempre que recebemos visitas de magistrados estrangeiros, eles ficam absolutamente perplexos com isso, né? Como vocês deliberam em público e para o público, ao vivo, em cores, com televisão. Isso agora, nós também no STJ, mesmo que não tenha GTV Justiça, todas as sessões são transmitidas pelo YouTube, e todos nós aqui saberemos apontar alguns episódios constrangedores que aconteceram graças a esse televisionamento, essa transmissão ao vivo, gravada e viralizada em alguns casos. Mas o mais sério é que a publicidade dos atos processuais, que é garantida na Constituição e no CPC e no CPP também, na verdade, por uma lei de 2019, ela acabou, na prática, sendo ampliada para uma publicidade que envolve também os documentos constantes do processo. E esses documentos, obviamente, têm informações não apenas sobre as partes, mas também sobre terceiros, né? E informações altamente, dados sensíveis sobre saúde, sobre renda, sobre todo tipo de coisa, todo aquele catálogo de dados sensíveis, existem potencial e realisticamente nos autos processuais. Um grande desafio, então, é como permitir que haja uma continuidade do desenvolvimento das ferramentas de inteligência artificial que vão propiciar uma nova modalidade de justiça digital no futuro próximo, a começar pelas plataformas online de resolução de disputas, como permitir esse acesso, como permitir que as law techs e legal techs floresçam e inovem
e criem ferramentas novas e, ao mesmo tempo, proteger os dados pessoais. Na França, isso mereceu um tratamento um pouco forte demais, dizem alguns analistas dessa área de inteligência artificial, que consiste em exigir uma anonimização das partes e também uma anonimização dos magistrados e até dos servidores do sistema de justiça, com o propósito declarado de não permitir forum shopping, né? Não se sabe ainda o que fazer. De todo modo, além dessa recomendação 73, também houve, como resultado desse grupo de trabalho, a edição de uma recomendação de número 74, que cria uma política de dados abertos, que é muito importante, né? Afinal de contas, o Brasil aderiu já a algumas convenções internacionais nesse sentido, e a inserção do Brasil na economia digital, que é inevitável, que permita o desenvolvimento de inovação tecnológica, de capital humano também, depende, obviamente, de uma política de dados abertos, que foi, então, abraçada por essa recomendação 74. Além disso, também como resultado desse grupo de trabalho, houve a criação de um comitê consultivo de dados abertos e proteção de dados, na resolução 334, que é a ideia de exatamente criar, quer dizer, compatibilizar a política de dados abertos, de acesso aos bancos de dados do Poder Judiciário e garantir, ao mesmo tempo, a proteção de dados pessoais. É uma questão bastante complexa, né, porque a Suprema Corte Americana, já há mais de 30 anos, num julgamento célebre, definiu um conceito de opacidade prática. Quando nós tínhamos autos cartáceos que exigiam um esforço físico e um custo enorme, uma logística complexa para a coleta de dados, ainda que a publicidade fosse ampla e restrita, como no caso brasileiro né, bastava encostar a barriga no balcão, pegar os autos, era possível ter acesso a todo aquele universo de informação. Havia uma opacidade prática. Hoje não, ao apertar de um botão você colige milhões de dados que são minerados e podem ser tratados com a criação de perfis informacionais que podem ser usados para fins de toda a ordem, comerciais ou não, mas que não se prestam àquela finalidade para a qual foram coletados. Daí a preocupação enorme que se tem com isso. Um outro grupo de trabalho no CNJ também produziu uma resolução, uma recomendação com a resolução 332, né, que cria diretrizes éticas para o uso da inteligência artificial. É um tema que também tem interface com a Lei Geral de Proteção de Dados no Poder Judiciário, na medida em que esses instrumentos de inteligência artificial vão se tornar cada vez maiores e mais relevantes, e é preciso, sim, trazer para a nossa prática essas diretrizes que já existem em vários lugares do mundo. Essas diretrizes elas são inspiradas fortemente nas diretrizes da União Europeia. Eu lembro, por fim, acho que devo estar chegando ao final do meu tempo, que nessa recomendação 74 que eu aludi, também há diretrizes para avaliação e implementação de medidas de governança do acesso e uso massificado de dados, né, através de APIs, que são interfaces de aplicação, que vão facilitar, estimular o desenvolvimento da inteligência artificial, de maneira que também possa ajudar a criar maneiras até mesmo de garantir a segurança da informação. Paradoxalmente, eu recebi vários telefonemas logo após o incidente de invasão hacker do STJ, de praticantes, integrantes, de membros da Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs oferecendo apoio, se necessário, para que se recompusesse, caso necessário, o banco de dados, a base de dados, o backup do STJ. Então, essa cooperação, essa colaboração, eu acho que será essencial para que a proteção de dados no Poder Judiciário seja efetiva. Obrigado pela atenção, espero não ter passado muito do tempo. De forma alguma, ministro, a sua intervenção
nos forneceu um riquíssimo panorama sobre as boas práticas, a normatização e as tendências tecnológicas, né, com um destaque, uma ênfase para as aplicações de inteligência artificial no âmbito do Poder Judiciário e como essas transformações irão, inevitavelmente, acontecer nos próximos anos. De imediato, eu gostaria já de fazer a transição de fala para a Fernanda. A Fernanda Campagnucci, não sei se eu pronunciei corretamente, Fernanda. Certinho, Thiago. Você que tem uma longa trajetória aí em temas de transparência e proteção de dados, como é que você vê esses desafios no campo da transparência? A gente tem visto aí um debate candente sobre o impacto da LGPD na Lei de Acesso à Informação. E jornalistas estão preocupados porque entidades públicas, sobretudo do Poder Executivo, têm alegado aí, pelo menos tem se escorado em alguns trechos, algumas partes da LGPD, para negar o acesso a informações e dados de interesse público. De modo que há um crescente debate aí sobre até que ponto a LGPD pode conviver ou pode interferir na aplicação da Lei de Acesso à Informação. Eu tenho certeza que com o seu expertise você também poderá, no âmbito da sua fala, nos dar algumas pinceladas sobre isso. Por favor, você tem a palavra. Boa tarde, também cumprimento aos colegas do painel e também vou pegar vários dos ganchos que o ministro já colocou aqui, porque, de fato, são desafios compartilhados aqui dos diversos setores. Há 3 anos, Thiago, eu estava aqui no seminário também, participando de outro lugar, né, do setor público, falando a partir da Controladoria Geral do Município, né, na época eu era responsável pela política de transparência da cidade, e já falava sobre o desafio de conciliar esses 2 direitos, né, porque é disso que se trata, a gente tem que olhar da perspectiva de 2 direitos fundamentais. Então, quando eu falar aqui, eu vou defender bastante a perspectiva da transparência, é justamente para que a gente tenha o máximo de acesso à informação com o máximo da proteção de dados pessoais, né, com o máximo de responsabilidade, e desde então, né, nesses 3 anos, claro, agora estou falando do lugar da sociedade civil, né, mas ainda com essa chave, né, de tentar conciliar os 2 direitos e, na verdade, são direitos complementares, né, muitas vezes se coloca no debate como se isso que está acontecendo, né, essa espécie de uso da LGPD como um escudo para manter algumas informações inacessíveis, ela coloca esses 2 direitos numa falsa dicotomia, né, porque são direitos complementares, a gente só vai ter o direito de proteção de dados garantido, e a privacidade dos cidadãos, se a gente tiver transparência sobre o tratamento de dados. Então, de fato, o cenário mudou muito desde então, né, a gente teve avanços na transparência, apesar de que eu vou falar que a gente ainda tem muitos desafios, e ameaças ainda, riscos de retrocesso. Infelizmente, esse discurso distorcido sobre a LGPD é um deles, e a gente teve também processos de abertura de dados que a gente não quer que retrocedam, né, também vou falar um pouquinho sobre eles. Então, para que esse equilíbrio aconteça, né, para que a gente tenha esse florescimento aí dessa cultura de proteção de dados, que a gente siga perseguindo a cultura de transparência, né, que está longe de estar dada aqui no Brasil, nos diferentes setores, nos diferentes poderes. Eu acho que a gente precisa falar de 3 camadas, né, a primeira delas, é a questão da governança, e nos diferentes
órgãos diferentes, desde quando a gente está falando de uma instituição, né, de uma prefeitura, de um estado, até um órgão, uma secretaria, uma empresa pública. É imprescindível que existam mecanismos de governança internos, né, instituídos, e a partir daí a cultura organizacional ela vai passar, né, a discutir uma política de segurança da informação, planos, né, de ação, planos de dados abertos. Então, é importante que essa governança seja instituída. Isso quer dizer, é um conjunto mesmo de práticas e de normativos, né, não basta só a gente ter a legislação, ela é importantíssima, é fundamental, mas a gente precisa instituir mecanismos de governança e mecanismos que permitam que haja participação de setores, né, dos diferentes setores nessa governança. Eu vou dar um exemplo, né, outro dia, já tem uns 2 meses, teve um ruído aqui na imprensa em São Paulo, por causa de uma política de segurança, uma portaria do Tribunal de Justiça de São Paulo, sobre segurança da informação, né, antes dos vazamentos mais recentes que a gente viu, e a gente, ou dos ataques, né, e importantíssima discussão sobre segurança da informação, mas se ela estiver descolada de uma discussão mais ampla sobre governança, ela acaba se sobrepondo à questão da transparência, por exemplo, né, então ela fica intransigente, digamos assim. Então, os trechos destacados ali diziam que servidores funcionários, né, podem ser punidos se houver vazamento de informação. Que informação? Qualquer informação, né, quaisquer documentos. Então, antes de tudo, é preciso que haja uma avaliação sobre que bases de dados as instituições detêm, né, fazer catálogos de dados, catálogos de bases de dados. Esses catálogos têm que ser transparentes, independente do nível de sensibilidade da informação. É preciso divulgar quais bases de dados existem, né, metadados sobre isso, quais são os dados, quais os níveis de classificação. Esses catálogos, né, então, eles têm que estar transparentes. Aquilo que não for informação sensível tem que ser transparente, tem que ser colocado à disposição. Então, ao mesmo tempo que a gente fomenta a transparência, a gente cria mais consciência sobre o risco, né, que a gente tem com relação aos dados sensíveis, os dados pessoais, os dados que devem ser protegidos. Então, é uma ação que deve ser feita de forma simultânea, né, concomitante. E se for feita de forma descolada, ela vai ser mal interpretada, ela vai ser vista como uma política que está violando o direito de acesso à informação, né. Então, não existe uma política de segurança da informação que seja descolada não pode existir, né, uma política que seja descolada de uma avaliação sobre a natureza daquela informação, se ela é pública, se ela deve ser resguardada, até para você saber os níveis de segurança a que ela deve estar sujeita, né. Você não pode colocar, em nome da proteção de dados, você não pode colocar tudo dentro de um mesmo super cofre, né, a gente dizer assim. Então, esse primeiro dos 3 elementos, né, a questão da governança. Então, ter esses mecanismos dentro das organizações que façam os diferentes setores conversar, né, as diferentes secretarias, os diferentes ministérios, que organizem os seus catálogos de dados, que organizem os seus repositórios de dados e que coloquem à disposição do público esses documentos, as suas avaliações de risco, né, que essa documentação sobre o tratamento de dados, sobre as decisões que estão sendo tomadas a esse respeito, sejam tornadas públicas. Uma segunda camada aí é que quem faz a discussão sobre proteção de dados sabe que não é possível estabelecer regras gerais, a gente discute sempre princípios, né. Então, quando a gente fala sobre proteção de dados, um tipo de mal entendido que acontece, a gente faz muito
a gente tem muita interlocução com gestores públicos na Open Knowledge. A gente tem a nossa escola de dados e a gente criou um curso de publicadores de dados para as pessoas entenderem processos, né, de como abrir dados. E um mal entendido muito comum que a gente precisa, por exemplo, tudo que for CPF, tudo que for nome, né, nada disso pode ser aberto. E a gente sempre fala que é uma análise casuística, né, depende do contexto, depende da finalidade. E os gestores, eles têm um grande problema na mão agora, porque eles podem ser responsabilizados e eles não têm informação suficiente para tomar essa decisão. Então, a gente também compreende esse lado de quem está, né, eu estive nessa posição, eu sei muito bem qual que é o peso dessa responsabilidade agora, de ter que conhecer técnicas de anonimização que não são bem conhecidas ou que não são disponíveis, né, a gente discute princípios, então, a primeira reação vamos fechar tudo, né, e isso que a gente também não pode permitir. Então, é preciso que se faça uma análise sobre o conteúdo mesmo dos dados, né, essa avaliação de risco e de sensibilidade das informações, porque o poder, né, ele precisa ser acompanhado também no nível individual. A gente não pode chegar num ponto de anonimizar todos os processos, todas as informações indistintamente, né? A gente tem determinados agentes, determinadas pessoas que têm determinadas funções na esfera pública que elas precisam ser acompanhadas no nível de nome e CPF, né? E é só assim que a gente pode cruzar informações, por exemplo, de doações de campanha, né, com setores econômicos, sócios de empresa, e ver conflitos de interesse. A gente teve bilhões de reais sendo gastos agora na pandemia com compras públicas sem licitação, né, que eram necessárias, e o conflito de interesse está aí, e a gente precisa de muitos olhos acompanhando isso, né. E aí, já encaminhando, né, para o final, na Open Knowledge a gente tem esse grande projeto, né, um dos principais projetos que a gente tem hoje de tecnologia cívica, se chama Querido Diário, né, a gente está fazendo uma raspagem de dados coletiva de todos os diários oficiais do Brasil, né, a gente está com essa audácia de chegar aos 5.570 municípios e abrir os diários oficiais que hoje estão em formato fechado. E a gente sabe que tem muitas informações que ainda são colocadas no nível individual, pessoal, e que não deveriam necessariamente estar lá, né? Então, esse também é uma avaliação que a gente passa a fazer a partir de agora, e a gente vai passar também a monitorar isso e avisar os governos quando a gente perceber. A gente vai usar a inteligência artificial para identificar informações pessoais que estão sendo, de forma equivocada, colocadas a público. Mas a gente também defende que informações relevantes, né, para o acesso à informação, para o acesso à informação sobre o poder, sejam disponibilizadas. E a terceira e última camada dessa discussão, mas não menos importante, né, que eu chamo de o último cadeado do governo aberto, eu apresentei isso num congresso de administração pública na semana passada, é a questão da infraestrutura tecnológica. A gente tem que abrir também códigos de sistemas, a gente tem que usar sistemas de software livre, ou então a gente tem que dar transparência aos sistemas proprietários que estão sendo contratados. A gente tem que entender quais são os contratos, que tipo de contrato, em que termos, né, mas as tecnologias, elas não são neutras, elas moldam, né, e como os processos acontecem, e os dados, eles estão trafegando sobre essa infraestrutura. Então, a segurança depende ou não dessa infraestrutura tecnológica, né, a gente tem ou não mais ou menos acesso, então ter transparência também sobre a tecnologia que é adotada, sobre essa infraestrutura tecnológica, é importantíssimo, né, a gente defende o open source, o código aberto,
como um pilar também, né, da democracia, porque permite também o escrutínio neste nível, né, nível da infraestrutura. Bom, a gente, são esses três camadas, a gente pode seguir debatendo, mas deu cravadinho os meus 12 minutos aqui, e aí a gente segue para os debates e se tiverem questões. Perfeito, Fernanda, muito bom. Bem, pela tua visão, se eu compreendi bem, a convivência entre a LAI e a LGPD, ela será pacífica e bastante harmoniosa, né? O que é um prognóstico bastante otimista, né? Então, eu perguntaria ao CAF, né, ao professor Carlos Afonso, você concorda com esse diagnóstico da Fernanda, ou será que nós devemos nos preparar para uma relação conflituosa e, quiçá, litigiosa entre a LAI e a LGPD? Bom, Thiago, obrigado, e obrigado mais uma vez ao CGI por esse gentilíssimo convite para fazer parte desse debate com tantos amigos queridos, quem eu admiro muito, e para mim é um enorme prazer poder fazer parte dessa discussão. Pegando o gancho da pergunta do Thiago, me parece que podemos nos preparar para uma série de cenários, e alguns deles, sim, de natureza conflituosa. Me parece, Thiago e colegas, que talvez um primeiro ponto de enfrentamento que vamos precisar fazer, e que não será desprezível, é identificarmos e reconhecermos que muitos de nós que estamos aqui e muitos que estão nos assistindo fazem parte de uma bolha, fazem parte da bolha daqueles que estudam, pesquisam, se dedicam ao tema de proteção de dados. O que, por um lado, é muito salutar, porque mostra uma afirmação, um movimento de expansão da cultura de proteção de dados no Brasil. Quanto mais pessoas se dedicando a esse tema, quanto mais pessoas pesquisando, aplicando esse tema, sem dúvida, melhor. Mas é importante entender que existe, sim, a formação de uma bolha. E a formação de uma bolha gera pelo menos dois efeitos. O primeiro efeito é espantar quem está de fora dela. A criação e a expansão de um número de especialistas de proteção de dados faz com que as pessoas que não se identificam como tal comecem a se perguntar: como é que eu faço para chegar lá? Quais são os caminhos que eu preciso percorrer? Será que isso vai me tomar muito tempo? Será que isso vai requerer habilidades que eu talvez não possua? Então, é importante entender que quanto mais se solidifica uma área do conhecimento específica, como proteção de dados, mais também se assevera esse abismo entre aqueles que estão, enfim, de cada lado aqui dessa fenda. Por outro, faz, para quem está do lado de dentro, um outro efeito, que é um efeito quase que canônico, é um efeito de imaginar que a LGPD será aplicada tal qual as orientações que nós já podemos constatar na União Europeia, nas melhores práticas internacionais, e sabemos que essa visão, ela, por vezes, será confrontada com demandas, com atuações que talvez fujam um pouco da visão que nos pareceria a mais correta, a mais apropriada. E esse é um ponto que me traz a pergunta que você fez, Thiago, sobre judicialização. Me parece que, fora da bolha da proteção de dados, a LGPD manda mensagens que serão entendidas, que serão compreendidas de maneiras muito distintas. E aqui aparece a LGPD, que é um obstáculo para o acesso ao conhecimento e o acesso à informação. Aparece a LGPD, que é o combustível para uma intensa judicialização que nos faz nos aproximar dos debates tradicionais sobre indústria de dano moral, uma judicialização excessiva de casos, o que é um fenômeno quase que
que natural e que precisaremos aprender a navegar por essas águas que poderão, sim, ser turbulentas. Mas me parece que, especialmente nessas mensagens que a LGPD manda para um público muito mais expandido, acho que chama muita atenção as comparações com a formação no Brasil de uma cultura de proteção ao consumidor. E esse é um paralelo feito com enorme frequência à virada que o CDC, nos anos 90, representa para a compreensão de que o brasileiro passa a se considerar um consumidor, a se enxergar como um consumidor passa a ser uma categoria, quase como que um arquétipo, né, no qual todos acabamos nos colocando, e aí não deixa de ser, de certa forma, até irônico que muitos aqui trabalhando com temas de proteção de dados, volta e meia chamem o titular de dados de consumidor, tamanho o conforto que nós nos sentimos inseridos nessa categoria, mas é importante entender as fronteiras entre o Código de Defesa do Consumidor e a LGPD, e entender que uma campanha midiática, uma transformação de práticas sociais ocorrida no começo dos anos 90 é muito diferente dos esforços que são praticados no começo dos anos 20, nesse sentido. Estamos falando de outras pessoas inseridas num cenário muito mais permeado por novas tecnologias, o que também já é uma questão, muitas pessoas passam até mesmo a imaginar que a LGPD é uma lei sobre proteção de dados na internet. Tamanha o impacto que as novas tecnologias têm na forma pela qual dados pessoais são tratados. Então, talvez uma primeira mensagem nesse movimento Lost in Translation que precisa ser feito com relação à LGPD é se entender que a LGPD se aplica à coleta de dados com caneta e papel, né? Se aplica à coleta de dados que não necessariamente pressupõe ali o processamento, o CPD, que o Thiago muito bem, de forma muito feliz, colocou no começo dessa conversa. E aí, no estabelecimento de fronteiras entre CDC e a LGPD, me parece que nós temos também aqui um movimento que é duplo. De um lado, é importante entender qual é o DNA da LGPD, entender o que caracteriza a LGPD, o que diferencia a LGPD de outros diplomas legais, e aqui estou falando de uma cultura de aplicação da LGPD muito mais voltada para o público jurídico, tá? E não para o público em geral. Mas se por um lado a procura do DNA da LGPD é importante, e entender no que a LGPD se diferencia, e aqui eu lembro muito a entrada em vigor do Código Civil em 2003, que, por exemplo, alguns conceitos do Código Civil são compartilhados com outros diplomas legais, por exemplo, a boa-fé objetiva. E uma questão que se levantava em 2003 a boa-fé objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor é a mesma boa-fé objetiva prevista, por exemplo, ali no artigo 422 do Código Civil? E a resposta que a doutrina e a jurisprudência foi encontrando ao longo do tempo era uma ideia de que não, o DNA do Código Civil é diferente do Código de Defesa do Consumidor. Não se pressupõe vulnerabilidade nas relações do Código Civil. Então, acho importante entender que a mesma formação de uma cultura jurídica de aplicação da LGPD vai existir, entendendo o que é próprio da LGPD, mas, ao mesmo tempo, e aqui talvez eu repita um pouco do mantra que tenho falado nas últimas conversas, nos últimos debates. Me parece que, às vezes, exageramos um pouco em imaginar que os problemas, as controvérsias que a LGPD traz, são controvérsias que precisam ser necessariamente descobertas dentro da própria LGPD. E me parece que metade dos problemas da LGPD se resolve com direito civil, com direito administrativo, ou seja, com conceitos que existem fora da LGPD. A própria boa-fé objetiva é um exemplo. A boa-fé aparece com enorme destaque no elenco de princípios da LGPD. Quando nós falamos sobre bases legais de tratamento de dados, sempre se fala em legítimo interesse do controlador. É sempre bom lembrar que é do controlador e de terceiros. O direito civil, nas últimas décadas, se dedicou amplamente
ao impacto que terceiros têm em relações contratuais das quais eles não fazem parte. Teoria do terceiro cúmplice, tutela externa do crédito. Então, acho que é importante lembrar que, para além de uma formação de uma cultura de proteção de dados que vai muito além do universo jurídico, o próprio universo jurídico precisará fazer ali uma certa busca pela formação de uma cultura de proteção de dados que enxerga a LGPD nesse contexto abrangente, nesse contexto em que ela está inserida no ordenamento jurídico como um todo. E aí eu queria terminar apenas colocando um ponto, e aí saindo de uma discussão de uma cultura jurídica e olhando de uma forma mais expandida. Não me parece que se constrói uma cultura de proteção de dados através da sua negação, através de sucessivas infrações à mesma proteção. O que eu quero dizer com isso? Talvez a forma pela qual as pessoas entrem em contato com o tema de proteção de dados sejam os vazamentos de dados, sejam os tratamentos indevidos, inadequados, ilícitos de dados que vão ganhar as páginas do noticiário, que vão ser notificados, que vão chegar a esse titular de dados que talvez nem tivesse se atentado ao fato de que ele é um titular de dados e que aquela eventual empresa ou órgão governamental é um controlador de dados. Mas é importante esclarecer que uma cultura de proteção de dados não se forma apenas com essa repetição de infrações e o seu eventual sancionamento. É através do exercício de direitos dos titulares, é através da formação de boas práticas que sejam compartilhadas e adotadas pelo setor público e pelo setor privado, que nós efetivamente vamos conseguir construir uma cultura de proteção de dados. E isso me parece que é um ponto importante. O que se extrai da fala, acho que muito oportuna do ministro Cueva, logo no início desse painel, é a ideia de como cibersegurança se torna um tema de primeira ordem para pensarmos proteção de dados. E aí, acho que vale lembrar, quando a gente fala em proteção de dados, o próprio nome dessa cultura que se quer criar parece ser algo ligado a TI e cibersegurança, né? Fala-se em proteção. Proteção de dados parece mesmo proteção, talvez, cibernética, proteção digital. Então, é curioso imaginar, não só que, é claro, só se protege aquilo que está em risco, aquilo que é ameaçado, e dois, que o nome proteção de dados acaba necessariamente ligando a essa chave tecnológica que aqui é tão importante e que aqui precisamos prestar atenção, justamente para esclarecer como a proteção de dados vai muito além da esfera do digital, atinge a todos, e esse é um processo que não vai se resolver em curto espaço de tempo, é um processo um pouco mais longo e, enfim, fico feliz que nós vamos acompanhar esse processo, poder contribuir e continuar com debates como esse, que acho que muito engrandecem esse momento de entrada em vigor e aplicação da LGPD e um olhar sempre cuidadoso para a formação dessa cultura de proteção de dados. Agradeço mais uma vez aqui pelo convite do CGI e fico à disposição para continuarmos o debate mais adiante. Volto a palavra para você, Tiago. Obrigado. Excelente, excelente, professor Carlos Afonso. Eu gostaria de pegar o gancho da parte final dessa sua brilhante reflexão para fazer uma transição de fala quando você chama a atenção, né, de que é possível fomentar uma cultura de proteção de dados no Brasil que não seja pela dor, né, ou seja, que não seja pelo trauma provocado ali por um vazamento de dados, pelo comprometimento de uma infraestrutura crítica, o que seja. E eu me recordo, e aí já lanço o olhar para a trajetória do Fabrício, porque o Fabrício, ele atuou no Senado Federal no momento crítico que foi de tramitação e votação da LGPD. E eu me recordo, Fabrício, de que esse debate ficou ali nas gavetas do Congresso durante quase uma década, né, entre o primeiro anteprojeto de lei apresentado pelo Ministério da Justiça e depois todo o debate que houve, o início da tramitação, os debates nas duas casas. Esse debate ele levou praticamente uma década até ele depurar e conseguir
que o Congresso, praticamente 3 legislaturas, né, em 10 anos, aprovasse a LGPD. Mas isso não sem dor. Ou seja, houve um contexto ali em que, como também aconteceu com o Marco Civil, né, que foi o chamado efeito Snowden, em que o Congresso se viu compelido a apresentar uma resposta assertiva em relação a vazamento de dados, né, de grande magnitude, com grande impacto no país. Então, até que ponto a nossa cultura, né, e as nossas instituições, elas estão realmente olhando para o futuro a partir dessa visão que o professor Carlos Afonso nos colocou, né, de planejamento, de sistematização, de pensar uma cultura de proteção de dados também nos CPDs, né, e não só nas faculdades de Direito e nos escritórios, e dentre os profissionais jurídicos, né. Então, como é que você vê essa evolução aí a partir da tua experiência, sendo que você estava aí numa posição chave no parlamento, na votação, durante a votação, a tramitação e a votação da LGPD? Podemos aprender de uma forma que não seja tão dolorosa e traumática? Tiago, primeiramente quero agradecer o convite, é uma honra voltar aqui ao seminário, já acho que é a segunda vez que eu tenho o prazer de participar, a primeira como assessor parlamentar, à época, justamente em função da tramitação do projeto, e agora novamente participando como um ator também, continuando a estar presente nesse cenário. E eu acho que eu posso responder a sua pergunta, como você já iniciou a provocação, falando um pouco da minha trajetória, também dando um testemunho justamente dessa mesma trajetória. Eu digo, como assessor parlamentar que fui, eu me lembro que o início da tramitação do projeto de lei, a proteção de dados era um assunto extremamente árido e escasso. Não havia... hoje você já encontra uma doutrina até bastante farta em matéria de proteção de dados e privacidade, você já encontra debates profundos, a sociedade tem se organizado profundamente, o próprio seminário mesmo é um dos principais instrumentos de divulgação dessa cultura, mas à época você não tinha realmente um acesso tão amplo a conteúdo e informação sobre o tema. E eu tive, então, alguma tranquilidade, digamos assim, porque não havia um cronograma pré-estabelecido para aprovação da matéria, não havia um prazo predefinido. Houve na parte final, né, você bem se lembra, Tiago, e o CAF também participou muito desse processo, que no finalzinho ali houve uma pressão política um pouco mais contundente, mas no início não havia toda essa correria, digamos assim, para a aprovação do projeto. Então eu tive a oportunidade de poder estudar o assunto. Eu aprendi muito de proteção de dados com os melhores, eram poucos à época, o próprio CAF é um deles, a professora Laura Scherter, o professor Danilo Doneda e vários outros que não cabe aqui nominar, porque não temos tempo para isso, mas eu pude aprender com eles o assunto de uma forma muito didática, muito pedagógica e muito pragmática. E isso realmente me ajudou, como assessor legislativo, a instrumentalizar o trabalho técnico dessa matéria. E hoje, como profissional da área e como futuro representante do Senado no Conselho, eu tenho também muito conforto em continuar esse trabalho e, claro, sempre evoluindo no aspecto cultural e intelectual em relação ao tema. Eu acho que esse tipo de experiência que eu tive me convenceu de que realmente o elemento que o CAF mencionou de aprender não na dor, não através da dor, mas pelo amor, digamos assim, pelo conhecimento, pela espontaneidade do conhecimento, pela cultura que se estabelece, é sem sombra de dúvidas aquele que tem toda a propensão de ser o mais eficaz. Eu tenho defendido publicamente, volto a defender, e eu acredito que esse painel represente exatamente essa visão de que a proteção de dados no Brasil depende de uma cultura estabelecida, tanto pelo aspecto do titular dos dados, porque o titular dos dados precisa entender o que é a proteção de dados, quais são os direitos, boa parte deles novos direitos que estão sendo otorgados pelo legislador, aos quais agora ele poderá
fazer uso, dos quais ele poderá fazer uso, como para os agentes de tratamento em relação à medida do respeito e da garantia que eles precisam assegurar. Então, esses dois elementos têm que se concatenar, têm que se convergir para que haja, de fato, a proteção de dados que todos desejamos. Eu tenho visto muitos titulares, e eu também tenho um vício que o CAF mencionou de chamá-los de consumidores, porque é a prática recorrente, muitos titulares provocando os agentes de tratamento para tomarem providências em relação aos seus dados pessoais que não encontram amparo sequer na LGPD. A LGPD trouxe exatamente um ambiente de segurança jurídica para que os agentes de tratamento possam tratar os dados pessoais com legitimidade, respeitando a garantia de privacidade dos cidadãos, dos titulares, mas também respeitando os seus direitos, os seus próprios direitos de exercer as suas atividades econômicas e outras atividades relacionadas ao tratamento de dados pessoais. Então, esse equilíbrio é justamente a medida que a lei quer propor, que ela quer estabelecer. E isso só pode ser realizado se houver um conhecimento amplo de ambos os lados. O titular precisa saber quais são os direitos que lhe cabem e em que medida que esses direitos são aplicáveis, até para saber questionar, até para saber criticar ou solicitar providências da parte dos próprios agentes de tratamento. Isso sejam eles do setor público, sejam eles do setor privado. Então, a cultura, ela tem um papel fundamental. Eu entendo que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, especialmente através do Conselho Nacional de Proteção de Dados, mas não apenas através do Conselho, por meio do seu próprio Conselho Diretor, tem um papel preponderante, talvez primário ou prioritário, ao menos, de estabelecer o nível de propagação dessa cultura, desse instrumento de disseminação do conhecimento de proteção de dados na sociedade brasileira. É claro, o Congresso já fez muito desse papel, muitos setores, muitas instituições, como o próprio CGI e outras instituições, têm feito esse papel. O próprio STJ já promoveu diversos seminários, diversos eventos relacionados ao tema. Vários dos seus membros, como o próprio ministro Cueva, têm contribuído com a propagação de conteúdo de altíssima qualidade, e tudo isso faz parte dessa composição interessante que é a cultura que se quer propagar no Brasil. No entanto, eu entendo e eu acredito que seja esse o intuito do legislador. Nós precisamos que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados assuma o seu papel efetivo de liderança nessa propagação. Todos nós que estudamos proteção de dados, nos valemos sim de bastante conteúdo acadêmico, científico, mas sobretudo nos valemos do conteúdo e das impressões e orientações que as autoridades de proteção de dados do mundo, especialmente da União Europeia, oferecem à sociedade, seja através da sua atuação regulatória, seja através da sua ação educativa. Então, precisamos que a nossa autoridade ocupe este papel. Isso é fundamental. O Conselho Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão a que a Lei de Proteção de Dados atribuiu a competência para a propagação desse conhecimento, precisa estar estabelecido. Nós necessitamos dessa atuação. Claro que a autoridade tem um conjunto bastante elevado de atribuições e certamente definirá uma pauta estratégica e prioritária. Mas, nesse momento, eu acredito que, até mesmo paralelamente à regulamentação da LGPD, necessite haver essa disseminação dessa cultura, desse conhecimento. Precisamos que a autoridade assuma o seu papel, de fato, comece a funcionar, já tem uma diretoria constituída, já devidamente empossada, comece a funcionar e que nessa pauta haja prioridade de eventos, realizações de programas de discussão, papéis até mesmo de divulgação no aspecto da comunicação social, que seja. Hoje mesmo a Agência Espanhola de Proteção de Dados divulgou um conteúdo bastante interessante, eu fiz questão de propagar nas minhas redes sociais, sobre a interconexão entre blockchain e proteção de dados. Então a Agência Espanhola ocupa um papel muito interessante, tem uma assessoria de comunicação espetacular, e assim deve ser com todas as demais agências. E, nesse aspecto, a nossa precisa ter a sua própria capacidade de disseminação desse conteúdo. Claro que isso poderá vir através de várias formas, uma delas é aprovando-se ou sugerindo-se uma política nacional de proteção de dados, que é parte também da atribuição
da NPD, para que o governo federal adote uma política de longo prazo para o Brasil em relação à matéria de proteção de dados, mas diversos outros aspectos devem ser relacionados também, desde os mais básicos, como conceitos da própria legislação, que são um ponto de muito conflito hoje na sociedade, entre as empresas, entre empresas e titulares, entre os próprios órgãos do poder público, questão básica como conceitos, até mesmo questões complexas como mecanismos, instrumentos e metodologias de tratamento de dados pessoais consideradas em nível adequado à proteção exigida pela lei. Então, todos esses elementos já poderiam estar sendo discutidos através de uma atuação firme e de liderança da NPD. E eu acredito que seja o que realmente nos importa, claro, sem prejuízo do trabalho de outros órgãos. O próprio CNJ tem feito o seu papel ao buscar regulamentar essa discussão para os tribunais. O Senado e a Câmara poderiam estar fazendo um papel semelhante, até mesmo como órgãos que são de referência para assembleias legislativas e câmaras municipais, poderiam estar ocupando esse papel. O próprio TCU já aprovou uma proposta de fiscalização na forma de auditoria para avaliar o nível de conformidade dos órgãos da administração pública federal. Tudo isso são elementos que vão contribuir de alguma maneira para essa cultura. Mas, como o CAF falou, e eu concordo 100% com o que ele disse, precisamos divulgar uma cultura de conscientização. Essa, de fato, é a mais eficaz, porque ela acaba gerando uma aderência pela consciência, e não uma aderência pelo temor e pelo risco de haver consequências punitivas e consequências econômicas ou até reputacionais. Então, tudo isso pode nos auxiliar. Até mesmo a forma de comunicação dos incidentes. Eu achei muito interessante o que tem acontecido nesse episódio do STJ, sobretudo pela rapidez de proposta de solução que foi colocada. Mas eu achei também muito interessante não ter havido um enfoque talvez mais elevado em relação ao risco de privacidade que certamente houve com esses incidentes que se sucederam no tribunal. Claro que haverá ou está havendo a investigação de todas as ordens, mas fosse o mesmo caso ocorrido no âmbito privado, o primeiro elemento que se daria talvez de exposição das empresas seria para demonstrar que está averiguando e tomando medidas para proteger a privacidade do indivíduo. Então, esse elemento de comunicação, até mesmo em situações de crise, também é uma forma de demonstrar a cultura que nós estamos todos querendo defender aqui nesse painel. Mas, enfim, já encaminhando para o final, tudo isso muito salutar, todas as medidas propostas, todas as soluções, e, de fato, a LGPD veio para trazer também essa visão de necessidade de segurança cibernética, porque é um elemento também presente na proteção de dados pessoais. É isso, Thiago, obrigado pela oportunidade, devolvo a você a palavra. Eu que agradeço, Fabrício, pelas suas reflexões, que enriquecem bastante aqui o nosso debate e nos ajudam a compor esse caleidoscópio, né, mais amplo sobre um tema que suscita várias miradas e vários ângulos que, sem sombra de dúvida, são complementares e que nos fazem, que nos desafiam a pensar em soluções que sejam convergentes, né, e que possam conviver aí em harmonia. Não só me referindo à LAI e à LGPD, mas também essa necessidade de aproximar o CPD e os técnicos de informática e pessoal de administração de sistemas, etc., dos debates em torno do mundo jurídico e, sobretudo, dos debates em torno da LGPD, que, como bem destacou o professor Carlos Afonso, ainda habita uma bolha, né? E essa bolha de fato existe, é uma bolha numerosa, uma bolha cada vez maior, mas é uma bolha com seus limites, com suas fronteiras bem definidas e que, portanto, muitas vezes não alcança, né, do ponto de vista de mudança de paradigma e de cultura, aqueles que estão lá no CPD codificando sistemas, configurando servidores, atualizando patches de segurança, e é absolutamente fundamental que todo servidor que esteja na web
ele esteja atualizado em relação aos patches de segurança. Não adianta você plugar um servidor com dados pessoais armazenados, acessível na web, e você não atualizar os patches de segurança, porque isso pode e certamente vai criar uma vulnerabilidade que certamente será explorada por algum ator mal intencionado com objetivos dos mais diversos e muitas vezes espúrios. Então, é fundamental que os profissionais que trabalham com tecnologia da informação, os profissionais que trabalham com administração de sistemas e com desenvolvimento de sistemas, eles estejam atentos, eles estejam engajados, eles estejam cada vez mais aculturados, né, para usar o termo do nosso painel, nos temas relativos à proteção de dados e as consequências desastrosas que isso pode trazer para empresas, para indivíduos, para organizações da sociedade civil e, sobretudo, para órgãos públicos das 3 esferas de poder, né? E, consequentemente, o custo social que todos esses problemas acabam gerando. Muito bem, nós temos agora uma sessão de debates, onde a gente vai poder interagir. Eu quero deixá-los à vontade para fazer intervenções, interações entre os participantes da mesa, e também trazer aqui, ser o porta-voz aqui de algumas questões que chegaram do público, começando aqui pela primeira. É uma pergunta, não está identificado o autor, mas pergunta o seguinte: a transparência é fundamental, mas como incutir no usuário a consciência da proteção de dados pessoais quando ele tem pouca ciência de sua própria cidadania? Essa é a primeira pergunta. Eu tenho mais algumas outras aqui, então vou fazer um bloco de 3, e daí a gente abre para uma sequência e os deixo à vontade para responderem quaisquer dessas perguntas. A segunda pergunta diz o seguinte, abre aspas: como vocês veem a influência das interpretações e teses que são feitas da GDPR na interpretação da LGPD no Brasil? Quais são os cuidados para o transplante das teses desenvolvidas lá, ou seja, lá fora, para o contexto brasileiro? Fecha aspas. E a terceira pergunta é uma pergunta específica para o ministro Cuevas, e o autor da pergunta escreve, abre aspas: como o ministro vê o diálogo institucional entre o Poder Judiciário e a Agência Nacional de Proteção de Dados na interpretação sobre a LGPD? Fecha aspas. Então, esse é o primeiro bloco aqui de 3 perguntas que chegaram do público, e eu os deixo à vontade para comentar quaisquer uma delas, talvez, se me permito, seguindo a mesma ordem, sugerindo aqui que a gente possa começar com o ministro Cuevas. Por favor, ministro. O senhor tem a palavra. Excelentes perguntas, né? A primeira, sobre transparência e cidadania, de fato, é um desafio não trivial, a implantação de uma legislação tão complexa como essa, que é fortemente inspirada no RGPD. Mesmo na Europa, que já tem uma cultura de proteção de dados há muitos anos, eu vinha notando nos últimos 2 anos, desde a entrada em vigor do GDPR, ou RGPD, o esforço didático imenso, né, em Portugal, na Alemanha, em vários lugares, a maneira de comunicar, de fazer uma campanha, de mostrar em lojas, em inúmeros lugares, que a política de proteção de dados era nova, mais complexa, mais envolvente, mais abrangente, e, obviamente, isso tem a ver com cidadania, né? Outro dia, num evento internacional com a autoridade sueca, que é a mais antiga do mundo, né, de 73, eles narravam que o esforço de adaptação que o RGPD fez com que eles duplicaram de tamanho. Eles tinham 50 funcionários, passaram a ter 100. Um país de menos de 10 milhões de habitantes. É significativo. Enfim, é um esforço não trivial, e no Brasil será assim também. Eu gostei muito da analogia que o Carlos Afonso fez com
a cultura do consumidor no Brasil, né? A maneira como isso se difundiu demorou muito, mas tornou-se efetiva e se deu muitas vezes pelo lado negativo, né? Por ações de proteção do consumidor. Espero que a gente consiga hoje, com a tecnologia, dar alguns saltos aí quânticos e avançar. Quanto ao transplante do RGPD no Brasil, de fato, é preocupante, mas se ele for feito, que seja pelo menos bem feito. Eu, por exemplo, sou voto vencido numa questão que envolve direito ao pagamento de dados pessoais, ou direito à desindexação do artigo 17 do RGPD, que não foi contemplado no nosso ordenamento. No entanto, esse julgamento e outros fazem o transplante, mas o meu argumento, eu não sou dono da verdade, mas eu posso estar errado, mas se quisermos fazer um transplante que não deveria, nesse caso, ser feito sem norma expressa no ordenamento, o legislador não quis criar um direito ao pagamento, mas pelo menos que você obedeça o critério ali. Qual que é? Pelo menos que aquele que quer ser esquecido indique o conteúdo preciso, a URL, não que o provedor de serviço de busca seja obrigado a exercer uma atividade sensória, como naquele caso. E, por fim, o diálogo institucional do CNJ com a NPD, eu acho que é essencial, claro. É uma questão difícil de determinar qual que é o limite de incidência da LGPD, é uma questão delicada. As legislações são propositalmente omissas, porque é um terreno pantanoso. É por isso que a cooperação técnica é fundamental, né? Eu acho que a ideia desses comitês que estão sendo criados no CNJ, dos grupos de trabalho, abrem espaço para que esse diálogo venha a acontecer o quanto antes. Quanto antes isso se estabelecer de maneira firme, melhor para todos os jurisdicionados e para todos os cidadãos brasileiros. Acho que era fundamentalmente isso, para dar mais tempo de termos outras rodadas. Seguimos na ordem, Thiago? Tá, legal. Sim, por favor, Fernanda, bom, até fico feliz, Thiago, que você tenha considerado a fala otimista, porque na minha cabeça aqui eu fiz 3 grandes e gigantescos desafios aí, né? Falei de governança, de ter que olhar no caso a caso os desafios de conflito, né? E também sobre a abertura das infraestruturas, transparência da infraestrutura tecnológica. Então, na verdade, eu vejo, sim, um cenário muito, muito desafiador, né? O que eu disse é que eu vejo em questão de princípios que não são... que a gente tem que encarar isso como direitos complementares, né, e que a gente precisa de mais transparência para ter mais proteção de dados, mas que, claro, que eu vejo muitos conflitos, sim. Essa questão da tecnologia, de a tecnologia, o pessoal da TI, né, ficar responsável por implementar a LGPD, né, que eu acho que um dos maiores riscos que a gente pode ter hoje a gente já sabe o que acontece para o lado da transparência se a gente tem só o pessoal da TI cuidando, né, sem ter uma política de governança, sem ter isso subordinado a uma política, né, de transparência, uma política de transparência e de proteção de dados. A lógica vai ser sempre de implementar ali o máximo de segurança possível, né, de proteger ao máximo a informação, nesse sentido que o Carlos falou, né, a proteção no sentido de fechamento ali, né, e isso um olhar muito redutor, né, um olhar muito descolado do direito. Então, a pergunta que a primeira pessoa faz sobre
tá, transparência é importante, mas a pessoa não tem consciência da cidadania, como saber quais são os direitos. O que eu reforço, né, sobre a transparência é que a gente tem alguns instrumentos muito específicos mesmo, a gente precisa cobrar mais. Isso a gente já tem alguma coisa no plano federal, instituída por decreto, nos ministérios, ter planos de dados abertos, quase nada em nível municipal. Muito raramente, né, a gente não tem na nossa lei de acesso à informação, por exemplo, essa obrigação de ter planos de dados, de ter catálogos de dados, então que os governos ativamente mapeiem e declarem quais são as bases de dados que estão sob sua guarda, quais são os seus sistemas, né, e quais são, que tipos de dados mesmo que eles detêm, e quais são os tratamentos que são feitos a esses dados. Eu acho que o próprio ITS tem um projeto muito interessante, né, que faz o mapa dos dados pessoais, que conecta, depois, se puder falar, esqueci o nome desse mapa, né, que ele fala ele liga a política pública, né, ao dado pessoal, então, esse tipo de informação, né, que as pessoas entenderem que tipo de dado que ela tem, que está conectado às políticas públicas, aos benefícios que elas têm, né, aos serviços que ela tem no governo, que ela acessa. Eu acho que quando isso for mais transparente, né, as pessoas vão desenvolver também mais essa consciência de que aquilo precisa ser bem protegido, que aquilo precisa ser bem tratado, né. Então, nesse sentido, eu concordo ali com o CAF, que precisa de boas práticas também serem compartilhadas, e eu acho que esse projeto o mapa da privacidade, alguma coisa assim, acho que ele pode falar, é um excelente exemplo. Bom, na sequência, então, nós temos o professor Carlos Afonso. Por favor, Carlos, você tem a palavra. Obrigado, Thiago. Não sabia se eu seguia direto depois da fala da Fernanda. O projeto que a Fernanda menciona do ITS é o mapa da informação. O nome é tão simples que às vezes até a gente pensa que ele deveria ser mais sofisticado. Mas, enfim, Fernanda, você não está sozinha, a gente também às vezes pensa se o nome é esse mesmo, mas é o mapa da informação que vocês encontram na página do ITS. É interessante a iniciativa do projeto de mostrar quais dados são armazenados, em quais instâncias governamentais, os documentos que são ali requeridos, e é uma iniciativa de dar uma cara visual para essa dinâmica de proteção de dados, que eu acho que também é um outro elemento de formação de uma cultura de proteção de dados, né, que é justamente oferecer ferramentas, visualizações, formas que a pessoa venha a interagir com o conteúdo ligado à proteção de dados, que não seja, enfim, apenas o dispositivo de uma lei. Então, acho que esse é um ponto importante. E respondendo rapidinho a uma das perguntas, que fala sobre GDPR e LGPD, cheguei até a comentar, já botar algum comentário ali no chat do YouTube, mas acho que tem um ponto aqui importante para chamar a atenção, que é quase que natural que o GDPR ganhe essa atenção que ele recebeu nos últimos anos. A Europa, enfim, deu esse primeiro passo e fez com que muitos dos debates legislativos no Brasil e os debates sobre a aplicação da LGPD acabem se espelhando na experiência europeia. Mas é importante asseverar, e aqui de novo, repercutindo a fala do ministro Cueva, que existem diferenças significativas e importantes. Então, acho que o ponto de atenção aqui é perceber, primeiro, as diferenças entre os dois diplomas em várias áreas importantes, no contorno dos direitos dos titulares, apagamento é um deles, né, o chamado direito ao esquecimento, outro na própria dinâmica da notificação, que a dinâmica é diferente no GDPR do que é na LGPD, mas, por outro lado, também entender que a experiência europeia não é uma experiência que se iniciou com o GDPR. Já existia uma diretiva anterior de privacidade e proteção de dados que fazia com que a formação de uma cultura de proteção de dados na Europa
não seja necessariamente um construído que surge a partir do GDPR. Ao contrário, né, é algo que nos remete à década de final dos anos 60, início dos anos 70, pelo menos de forma mais destacada, pensando aqui em bases de dados, bancos de dados informatizados. Então, acho que essa experiência ela é diferente. O Brasil tem agora uma Lei Geral de Proteção de Dados, ela é claro que dialoga com outros diplomas legais que tratam de proteção de dados e privacidade, mas, de certa maneira, a LGPD traz uma gama de inovações para o ordenamento jurídico brasileiro de uma forma muito distinta em comparação com o cenário europeu. E aí, Tiago, só um último comentário muito rapidinho, e é claro que tudo isso depende de uma orientação da ANPD. Em muitos dos debates da LGPD, dependemos de orientações da ANPD, então precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Mas, sendo levemente sofista aqui com os meus argumentos, também não podemos depender só da ANPD, e isso não pode ser uma muleta, isso não pode ser uma desculpa. Então, dizendo que não vamos aplicar a LGPD em um dado assunto, porque não existe ainda necessariamente orientação da ANPD para tudo. Então, é importante saber ter uma visão equilibrada nesse aspecto. Mas era isso. Com certeza. Por favor, Fabrício. Bom, o nosso tempo está acabando, eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Dos três questionamentos, eu gostaria de comentar sobre esse ponto que o CAF mencionou agora há pouco, dessa interlocução, né, entre a LGPD e o RGPD, o GDPR, né, da União Europeia. Eu tenho visto cada vez mais dificuldades de aplicação da LGPD sem essas orientações sobre as quais o CAF mencionou, justamente pela falta de paralelismo entre a nossa norma e a norma estrangeira. Nós temos que ter muito cuidado, e eu acho que o ministro Cueva trouxe isso de uma forma muito salutar. Temos que ter muito cuidado ao importar o direito estrangeiro, querer aplicá-lo sem critérios, sem metodologia e sem considerações até mesmo científicas sobre o aspecto jurídico, porque são normas que respeitam estruturas jurídicas diferentes, respeitam estruturas políticas diferentes e sociológicas. Então, nós não podemos simplesmente adotar o GDPR no Brasil usando como explicação ou fundamento o fato de que a LGPD foi inspirada naquele regulamento. Isso não pode ser suficiente para essa aplicabilidade. Temos questões elementares, como conceituais, que são distintas. Conceito de controlador na LGPD é um, conceito de controlador no GDPR é outro. São parecidos. No GDPR tem elementos de definição que são mais objetivos, mais específicos que a LGPD. Então, não temos aqui a mesma forma de enxergar essas questões. A LGPD não apresenta o conceito de pessoa identificável. O GDPR traz o conceito de pessoa identificável. Como é que nós vamos lidar com essa ausência de normatividade aqui do lado de cá e que é presente do lado de lá? E vários outros aspectos. A questão do enforcement brasileiro, as multas que são previstas na LGPD são claramente aplicáveis sobre empresas e não sobre qualquer pessoa jurídica de direito privado, em função dos elementos que estão lá presentes. Então, são tantos aspectos que têm que ser considerados que nós precisamos ter um pouco de parcimônia e, sobretudo, critérios jurídicos, científicos para a adoção dessa proposta estrangeira no ordenamento nacional. Não podemos simplesmente acoplar o GDPR no Brasil, porque não vai funcionar dessa forma. E um dos pontos que eu acho que são mais interessantes, o próprio ministro trouxe, no início da sua fala, quando ele mencionou os limites das atribuições legais e competências legais que a ANPD teria, através da LGPD, em relação à atividade jurisdicional. E eu acredito que o ministro tenha sido o primeiro, talvez o único até agora, que tenha feito esse posicionamento, e com o qual eu concordo inteiramente. E veja que interessante, o GDPR possui essa limitação presente na sua normativa, mas a LGPD não possui. Então, nós temos que observar a estrutura jurídica nacional, a nossa ordem constitucional, e ter bastante parcimônia ao optar por adotar os elementos do GDPR para o ordenamento nacional.
Perfeito. Bem, nós temos praticamente 4 minutos para encerrar o painel, então eu gostaria de abrir a palavra para as considerações finais, começando pelo ministro Cuevas, a quem desde logo renovo os meus agradecimentos e a minha admiração pela sua trajetória, pelo seu trabalho e pela sua brilhante participação aqui neste seminário. Por favor, ministro, o senhor tem a palavra. Eu quero agradecer a oportunidade de participar desse debate tão qualificado, com pessoas que têm participado da própria criação dessa cultura, né, e da cultura e da legislação de proteção de dados no Brasil. Foi um prazer conhecer a Fernanda hoje, Tiago, você conversávamos, o Fabrício também, o Carlos Afonso eu já conhecia de eventos no STJ. É sempre uma oportunidade para aprender com vocês. Cada um falou de um ângulo diferente e foi uma interlocução memorável. Parabéns aos organizadores do evento. Por favor, Fernanda, suas considerações finais. Também agradeço, desejo aí um longo trabalho e para todos nós, né, para construir essa cultura, para seguir construindo essa cultura. Acompanhei ali um pouquinho o chat, né, tem muita preocupação sobre esse conflito de transparência e proteção de dados. Sigo defendendo que a gente precisa fiscalizar o poder, né, ter o acesso à informação, ainda no nível individualizado, então a gente vai ter que ainda quebrar a cabeça aí para garantir esse equilíbrio e seguir tendo transparência para a nossa democracia continuar saudável. Então é um prazer debater com vocês e até a próxima. Obrigado, Fernanda. Por favor, CAF. Muito rapidinho, queria agradecer mais uma vez pelo convite, a oportunidade de participar desse debate, enfim, com amigos, com pessoas que admiro nessa discussão sobre proteção de dados. Acho que um recado final é essa percepção de que dados pessoais poderiam ser vistos há pouco tempo atrás como um subproduto, algo que seria secundário de uma atividade comercial ou de uma atividade governamental, e hoje em dia, cada vez mais, dados pessoais se tornam o elemento central de muitas atividades. E acho que essa é a mudança que é fundamental para essa nossa cultura. Passarmos a encarar diferentes entidades como controladores de dados. Entender que o Ministério Público é controlador de dados, que a polícia é controladora de dados, que os tribunais são controladores de dados, assim como são empresas que talvez dados pessoais não pareçam ser o elemento central da sua atividade, mas sim, elas também são controladoras de dados. Então, acho que essa é uma mudança importante para essa formação dessa cultura de proteção de dados. E uma nota que é importante, quem ajuda na formação também dessa cultura de proteção de dados é o grupo de entidades que organiza esse seminário de proteção de dados e privacidade há mais de uma década. É um trabalho muito importante. Então, acho que vale a pena, nesse painel sobre formação de cultura, também reconhecer o trabalho que todos os organizadores desse seminário fazem, e dando os parabéns por organizar o seminário nesse ano, no ano de pandemia, no ano com dificuldades que afetam a todos nós, tornam esse trabalho, essa iniciativa ainda mais louvável, ainda mais importante. Obrigado mais uma vez. Volto para você, Tiago. Excelente, CAF. Muito bem lembrado. Por favor, Fabrício, suas considerações finais. Obrigado, Tiago. Agradeço mais uma vez aqui pela oportunidade de estar participando aqui do seminário. Muito feliz de estar ao lado de pessoas tão ilustres nesse painel. E o recado que eu gostaria apenas de transmitir é o de esperança, de fato, de bastante otimismo. Eu acredito que o próximo seminário do ano que vem será um evento muito mais rico em debates e muito mais rico em questões concretas. Estamos hoje muito especulativos em relação ao futuro da proteção de dados no Brasil, mas eu tenho muita convicção de que no ano que vem, nessa mesma altura do ano, que provavelmente será o período de realização do próximo seminário, tenhamos debates muito mais concretos, objetivos e desafiadores, até porque a autoridade estará já no ambiente jurídico diferenciado, estaremos já com as penalidades em plena vigência,
produzindo seus efeitos, com possíveis trabalhos de fiscalização já sendo realizados pela autoridade, e dosando sempre a exata medida em que a produção de dados no Brasil será implementada. Esse papel realmente a gente espera com bastante ansiedade, e esperamos que até novembro do ano que vem, outubro, novembro do ano que vem, tenhamos aí o próximo seminário muito mais recheado de informações e conteúdo para a gente poder promover cada vez mais o debate com qualidade. Obrigado mais uma vez. Certamente, eu acho que o seminário, o próximo seminário começa a ser preparado assim que findarmos esse aqui. E eu quero, já diante do adiantado da hora, apenas fazer minhas as palavras e enaltecer do ministro Cuevas, quando ele dizia da riqueza que foi esse debate, de fato uma discussão extremamente qualificada, como não poderia ser diferente, dada a grande estatura e a grande relevância dos nossos painelistas, a quem eu quero agradecer imensamente por terem aceitado o nosso convite, agradecer também ao público que nos acompanha, e agradecer também, como bem lembrou o CAF, não é, as várias instituições e os vários especialistas que compõem o comitê de programa responsável por construir a agenda desse seminário, dessa série de seminários ao longo desses últimos 11 anos, e que junto com o NIC-BR e com o CGI-BR oferecem à comunidade jurídica, mas não só a comunidade jurídica, a toda a comunidade interessada nessa discussão, um evento de altíssima qualidade, com painelistas e com convidados que são referência no Brasil e no exterior. Então, eu estendo o agradecimento em nome da organização a todos os especialistas e entidades que participam do comitê de programa, e já aproveito para renovar o convite para o próximo e último painel, que está programado para começar, deixa eu me confirmar aqui, exatamente daqui a 10 minutos, às 17h30, painel 8, a multissetorialidade e o seminário de privacidade, uma década de debates. Esse, portanto, será o último seminário último painel dessa 11ª edição do Seminário de Proteção de Dados. Eu agradeço a todos, muitíssimo grato, uma boa tarde, um bom final de semana a todos e até a próxima.